Eu tenho um neto com transtorno do déficit de atenção, com hiperatividade, o TDAH. Eu gostaria de saber TDAH. se o espiritismo tem alguma explicação para esse tipo de transtorno. Desde já eu agradeço e que Deus abençoe o trabalho de vocês. E aí, Jorge? É muito importante que a gente observe que a nossa sociedade, a nossa medicina, ela avança com o tempo. E no passado, a gente tinha meninos com transtorno, mas a gente nem sabia que era transtorno. Porque a escola não dava espaço para que isso pudesse ser percebido. No passado, não havia a universalidade dos ensinos, perdão, a universalidade da educação. Então, a criança ia para a escola e ela tinha um padrão para se comportar. Se ela não encaixasse nesse padrão, a escola expulsava. Muito danado, faz muita arte. Então, a escola desligava aquela criança. E naquele período, era muito difícil você conseguir uma vaga numa escola particular. Nem sempre tinha colégios particulares. Perdia a vaga na escola pública, meu Deus, você estava marcado para o resto da vida. Então, muitas crianças que tinham um problema de TDAH não eram contabilizadas no passado porque a escola não lhes percebia a presença. Em 1967, no Brasil, apenas 52% do alunado estava dentro da escola. E os 48%? Estava onde? Então, você vê que aí você tinha muitos transtornos que estavam subnotificados, né? E hoje a gente, com a universalização da educação, todo mundo tem que ir para a escola, então você agora enxerga de maneira muito mais nítida todos os comportamentos que existem. Mas a sua pergunta não é essa. A sua pergunta é se o espiritismo tem uma explicação para isso. E o TDAH, ele, na verdade, se comporta nas crianças de diversas formas. Uns são irrequietos, simplesmente. Outros são irrequietos e desobedientes. São inquietos e afrontam as pessoas, escorregando na direção de um outro transtorno chamado transtorno opositor desafiador, em que você não simplesmente não quieta, como adora confrontar o professor e os pais, criar uma série de situações embaraçosas porque eu digo que eu não vou obedecer, e isso gera muito desgaste na relação. De onde vem isso, que é a sua pergunta? Espíritos que possuem, evidentemente, uma história nessa direção. Muitas vezes, crianças que são apontadas como sendo de TDAH, elas são crianças de altas habilidades. A Divina deve já ter visto isso. Meninos de altas habilidades, eles não ficam quietos na sala. Ele não quieta, gente. Porque você passa o exercício para ele, ele faz em 2 minutos, ele começa a perturbar todo mundo na sala. Ele não aguenta o ritmo que os outros têm. E ele é diagnosticado como TDAH, e ele, na verdade, é uma criança que não se adapta no ritmo de educação que tem. Teria que ter uma educação mais acelerada, porque ele suporta. Se você der mais ritmo de trabalho para ele, ele aprende com mais velocidade que os outros. Então, existem múltiplos fenômenos acontecendo e rotulados todos na condição de TDAH. Então, aí você vê os que são inquietos, dispersos, mas eles não têm profundidade, eles não concentram para fazer. Tem os que são dispersos porque são muito rápidos, resolvem os problemas de maneira muito rápida e vai brincar, mas ele aguenta porque ele faz rápido o exercício. Tem os outros que são inquietos e que, ao mesmo tempo, apresentam uma confrontação, né? Então, a hiperatividade e o déficit de atenção nem sempre determina que a criança não está aprendendo. Ela pode ter, na verdade, desinteresse pelo método. Pelo método. Então, a gente precisa separar as coisas. Então, se eu disser para você, é isso, eu vou reduzir, porque eu tenho gênios
Eu tenho pessoas incríveis colocadas dentro dessa caixinha. Eu tenho pessoas que têm um problema enorme de disciplina dentro dessa caixinha. Eu tenho aqueles que têm uma dificuldade realmente de armazenar informação. Tenho os inquietos, então tem muitas causas aí para a gente trabalhar. Aí a gente precisa ver o que de fato essa criança apresenta, porque se for um problema em que ele realmente não consegue aprender, ele não percebe, não aprende, que é diferente do outro, que é de altas habilidades, você pode estar diante, sim, de um espírito que trouxe algumas limitações intelectuais em função do histórico que ele traz do passado, né? O que mais tem na história da humanidade é justificativa para que nós tenhamos algum tipo de dificuldade. Agora, como a escola no passado não acolhia essas crianças, a gente nem percebia que elas tinham dificuldade. Deu problema, expulsa e manda a família cuidar. E aí, lá em casa, ele também ia ter os problemas dele e ele ia ser um inadaptado na sociedade daquela época. Hoje, com a nova visão que a educação tem, nós temos que procurar incluir todas as pessoas. E aí, existem múltiplas causas. O que eu posso dizer para você é, se existe um comprometimento na área intelectual, um comprometimento, isso evidentemente está vinculado com aspectos expiatórios. Mas nem sempre uma criança que tem TDAH, ela verdadeiramente é uma criança que tem ela pode ter déficit de atenção, mas ela não necessariamente tem déficit de aprendizado. Ela pode aprender muito rápido e depois ficar inquieta na sala porque não consegue. Então, é outro cenário completamente diferente, então não dá para encaixar tudo numa caixa só. Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, inclusive até eu estava olhando os comentários, tem um comentário que eu achei interessante, da Vera, que ela disse que realmente minha filha está passando por ansiedade, pois um aluno com TOD surta em sala. Achei interessante o comentário que ela apresentou. Você quer acrescentar algo? O TOD Pode falar, Pode falar, Jorge. O TOD é um grande desafio hoje que a gente tem. Acredito que a Divina deve enfrentar crianças com TOD na escola e é difícil, viu? É bem difícil. Mas torna opositor, né? Desafiador. É muito difícil mesmo. É por isso que chama, né? Opositor desafiador, não é à toa, tá vendo? Ele não aceita o não, né? Ele não aceita o não.